Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Tenho Tanto para Falar by Made. Falamos sobre comportamento, globalização e design para pequenos e médios negócios pós-pandemia. Nesse terceiro episódio, conversaremos sobre design. Olá, Cris, mais uma vez super obrigado. Eu estou muito feliz hoje de estar participando de mais uma vez esse podcast que eu gosto tanto, que eu vi nascer, um projeto seu que eu tenho maior orgulho. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou comandar, então, este momento, esse episódio. Estou feliz em entrevistá-las, justamente para conseguir ouvir de vocês como foi a participação neste projeto da Made Design for Business, o relatório deambular. Eu sou o Michael Mello, sou o fundador e CEO da Made Design for Business. Vamos lá? Primeiro de tudo, Michael, eu estou muito nervosa, né? Porque ficar nesse lugar aqui não é fácil não, hein? Não é fácil, né, Cris? Olha só, mudou de cadeira, né? Diz que é muito bom a gente Ixi, sentar na cadeira do outro, né? Então, pronto. não deixa de ser empatia, né? A gente está aqui, ó. Exato. Vamos lá então, meninas. Olha só. Primeiro eu quero que vocês contem um pouquinho para todo mundo aqui como que nasceu a Abra, quem são vocês e como surgiu a parceria. Então, Vamos lá. a Abra surgiu um pouco no acaso, né, Cris? Pois é. A gente já se conhecia, na verdade, só que foi num almoço que eu estava de férias no Rio, estava de férias da pós-graduação, encontrei a Cris num almoço e a gente, na conversa, compartilhando as nossas ideias, eu já estava projetando a Abra para a minha pós-graduação. E a gente viu que a gente tinha muita coisa, muitas vontades em comum, muitas ideias em comum e também a gente, como perfil, a gente se complementava muito, né? Então, a gente resolveu unir forças. E aí a Cris me ajudou com o meu projeto da graduação, ela no Brasil e eu aqui, em Portugal. E assim que começou. E aqui estamos nós, um ano depois, né, Cris? Pois é, trabalhando. Já aí com alguns trabalhos, a todo vapor. Não, e o mais engraçado, Michael, é o seguinte, que eu e a Lu, a gente se conheceu na especialização de Design Thinking, né? Lá a gente se falava, conversava, o grupo era maravilhoso, né? Mas a gente nunca fez, eu acho que nenhum trabalho junto, né, Lu? Nenhum. A gente não fez nenhum trabalho junto. Só que aí ela veio em Portugal, a gente marcou aquele almoço e aí a gente viu que a gente se complementava. Foi muito engraçado isso, entendeu? E foi muito bacana. Cris falou, eu já não lembro direito como é que foi o papo, mas a Cris falou alguma coisa de eu tô com um plano, não sei o quê, eu vou para Portugal daqui a pouco, eu tô com um plano disso, daquilo. Eu tô começando um projeto disso, vamos aqui. Pronto, a gente começou a construir aquilo junto. E foi legal que a gente, com essa especialização de Design Thinking, a gente usou o próprio Design Thinking para projetar a Abra. Então, já fizemos aqui uma rodada enorme de pesquisa, chamamos pessoas de fora para colaborar, fizemos sessão de ideação, usamos todas as ferramentas que a gente tinha para ir construindo o negócio. Já voltamos diversas vezes no plano de negócio, já mudamos, enfim. Construímos o nosso próprio processo também, foi legal. Que bacana. Eu tenho um carinho especial pela Abra, não só pela relação que a gente tem, pelo carinho que a gente tem, e pelas parcerias que a gente já fez, né, que também foram alguns projetos bem interessantes, porque eu vi a apresentação da Abra quando você fez na pós-graduação, né? Eu estava lá, nós fizemos a mesma pós-graduação. Então, verdade. eu vi a Lu apresentando a Abra para a banca, né, sendo muito elogiado, inclusive, e eu saí de lá falando, gente, eu quero falar com a Lu, porque esse projeto é muito legal. Então, desde o início da Abra, eu já tinha esse carinho, e depois vim conhecer a Cris, e aí pronto, a gente já juntos, né, conseguimos fazer algumas coisas bem bacanas. Acho que a gente é um grupo bem complementar, né? Como o Michael me descreveu uma vez, a Cris é a prática, né? É a parte prática de tudo, né? Então, a gente estava conversando sobre marca, né? Sobre o nosso processo, o nosso projeto de workshop, a nossa metodologia. E a gente estava falando isso. Aí eu falei, como é que você me descreve? Como se eu fosse uma marca. Não, você é prática, né? Você faz.
E eu acho isso muito bacana. Aquilo ficou na minha cabeça, Mai. Que bom, que bom. Olha só, eu tive um grande prazer da contribuição de vocês, né, no relatório Deambular. Então, eu queria falar um pouquinho sobre ele, queria que vocês contassem um pouquinho como que foi a pergunta, porque eu acho que foi um dos textos, né, que ela desenvolveu para a gente lá, falando sobre a relação de trabalho, né, e como a pandemia acabou trazendo algumas mudanças nessa relação de trabalho. Que de uma hora para outra, tudo mudou, a gente teve que vir trabalhar em casa, né, a gente está trabalhando em casa, e como que isso, como que fica essa experiência, né, Lu? Como que você acha que isso acontece? Como que vão ser esses ambientes e relações mais humanas nos ambientes profissionais, assim? Como que você vê isso? Conta pra gente. É, essa pergunta aí é capciosa, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no relatório, então, primeiro agradecer o convite, que foi muito legal participar. O relatório ficou muito incrível, eu recomendo sempre para todo mundo para baixar e ver, até porque também conheço o trabalho no tema, né? A gente fez a pós-graduação juntos, então sei toda essa capacidade para gerar aquele relatório, e tá incrível, tá lindo, um conteúdo super legal. E aí veio essa questão, né, da relação laboral, como dizem aqui em Portugal. E aí é isso, tudo mudou, né? Acho que tudo mudou e muita coisa está sendo aprendida agora. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro que caíram essas barreiras da vida pessoal e da vida profissional, né? Assim, a tendência já era isso ir diminuindo, né? Por conta da tecnologia e dos novos formatos de trabalho, mas essa barreira sumiu de vez, né? Assim, e apesar de ser natural a gente ter comportamentos específicos em cada ambiente, né? A gente ter certa postura e vestir certos arquétipos, vamos dizer assim, nós somos a mesma pessoa, né? Então, agora, assim, trabalhar em casa significa que na sua agenda você vai ter a reunião com o chefe, a reunião com o cliente e o almoço do filho na mesma agenda, entendeu? Tá na hora, sabe? Então, assim, eu acho que as empresas têm que ter essa flexibilidade para incorporar a vida pessoal dos seus colaboradores na rotina de trabalho, né? Isso daí é uma coisa que a gente vê que está acontecendo muito com o Covid e eu acho que vai continuar, né? Sim. Uma coisa que a E, gente, inclusive, falou no relatório, só para complementar a sua fala, é que o home office, né, o trabalho feito de casa, a partir de casa, ele não é uma novidade, né? Mas, assim, fazer isso nesse contexto também que a gente estava, né, de uma certa insegurança, né, de algo que foi improvisado, porque ninguém estava esperando, planejando ter todo o time em casa trabalhando, né? Então, assim, muitas empresas precisaram de descobrir ferramentas e tudo mais, assim. Então, nesse aspecto também é diferente, difícil, né, Lu? Porque a gente não estava preparado e planejado, então a gente teve que meio que se adaptar a isso tudo de uma forma muito rápida. exatamente, essa questão, né, de humanizar as relações, de estabelecer processos, assim, isso tudo está tendo que acontecer para ontem, né? Então, né, assim, a gente pode ter ambientes mais humanos, mesmo trabalhando à distância, a gente pode conseguir fazer isso, mas se isso for um projeto pensado, trabalhado, né? As empresas que já tinham essa visão, que já pensavam no futuro de home office, de flexibilização, já estavam à frente. As empresas que estavam considerando isso uma realidade distante, né, estão tendo que penar um pouquinho mais. Claro que, assim, a pandemia acelerou isso numa velocidade exponencial, mas já ia acontecer em maiores ou menores dosagens, entendeu? Então, por isso que é legal também a gente estar atento a esses movimentos, né? O que as tecnologias trazem e que a sociedade também vai trazendo, porque influencia nesse tipo de coisa. Então, assim, as nossas relações no trabalho mudaram muito, né? A gente tinha antes
uma proximidade física que a gente não tem, a gente tem processos que agora já não funcionam, tem que ser repensados, o que também é uma grande oportunidade, né? Vamos deixar claro que assim, a gente está vivendo uma grande oportunidade de repensar certas coisas dentro das empresas e olhar para o que funciona e para o que não funciona. O que eu vejo também é o seguinte, que na verdade o Michael falou, a gente foi para home office, né? A gente não foi para home office, a gente foi para casa, né? Trabalhar em casa, que é diferente, né? O home office, quando Exatamente. você já é contratado para teletrabalho, para home office, você tem diretrizes, tem, né? Existe aí todo um Um processo, protocolo, né, a ser protocolo, seguido. procedimento, Uhum. e a gente não fez isso, né? A gente teve que ir para casa, né? Às vezes nem mesa você tinha para trabalhar, né? Você tinha que, muitas vezes, né? No começo a gente viu muita gente trabalhando no colo, era o que tinha, né? A gente não ia deixar de trabalhar, mas assim. E aí tem aquilo que a Lu falou, tem filho, tem isso, tem aquilo, né? Então, o que eu vejo é que, assim, eu estou me metendo, né, na resposta da Lu, mas enfim. Mas o que eu Não, vejo é claro. que, assim, as empresas vão ter que lidar ou estão vendo, né, que os colaboradores são completos, né? Porque antes a gente dividia muito. Eu sou de uma época em que eu entrava no trabalho, era aquele negócio, deixe sua vida pessoal na sala de Uhum. espera, né? E depois você entra no hall de Problema, né? entrada. Os seus É, problemas estão lá. Hoje em dia não tem. Hoje em dia você está aqui fazendo uma reunião, o Matheus chega e me dá um beijinho, como no episódio anterior que a gente estava gravando. Não tem mais isso, né? Então, eu acho que isso é que talvez seja um grande questionamento, né? Uma pergunta a ser feita, né? A gente precisa separar tudo ou a gente consegue entregar a mesma coisa e até melhor, se duvidar, se a gente for completo, né? sim. E me diz uma coisa, vocês acham que o design pode contribuir para essa humanização nessas relações? Como que o design pode contribuir? Acho que essa é a sua praia, né, Lu? Como é que melhora a jornada? Assim, eu sou suspeita, né? Mas, na minha opinião, sem dúvida, assim, primeiro que, assim, a relação de trabalho e o design tem uma coisa muito em comum, que o design, ele tenta equilibrar o quê? O humano com a tecnologia, com o negócio, né? A gente tenta achar esse melhor equilíbrio possível para entregar para os três lados. E a relação de trabalho é isso, entendeu? É você não pensar só no seu negócio, mas pensar nas tecnologias que estão disponíveis e nas pessoas que estão no negócio, né? Então, é muito uma interseção, é um balancear que é exigido na relação de trabalho e que o design trabalha muito por aí também. Então, eu acho que assim, o design tem a oferecer, tanto em termos de abordagem, porque é uma abordagem de trabalho que é dinâmica, trabalha bem nos cenários variáveis, sabe, nas incertezas. Então, como abordagem é muito útil nesses momentos de chegar a novos caminhos, vamos dizer assim, né? E na própria, como a Cris estava falando, na própria jornada, né, de construção de uma experiência para o colaborador, né, hoje em dia fala-se muito no employee experience, né, e essa experiência para o colaborador, ela pode ser a partir do design, né, então, sim, experiências são desenhadas, por mais estranho que pareça, é importante trazer que o design, ele tem esse olhar muito para a pessoa, né, então, para as individualidades, a gente tem que achar padrões e trabalhar, porque assim, às vezes a gente tem uma circunstância que é igual para todo mundo, mas cada um responde de um jeito, né? Cada um tem uma experiência, uma perspectiva, Sim. uma resposta àquela situação diferente. Então, incorporar esse olhar das pessoas para desenhar essas experiências é onde eu acho que o design pode colaborar bastante. Na Made a gente fala muito sobre a abordagem de design sendo dialógica, né? E eu acho que isso que é muito bacana na perspectiva do design, porque ele dialoga com as pessoas, né? Ele pergunta, ele conversa,
E eu acho que isso cria contextos mais interessantes, mais adequados, né, mais consistentes para serem feitos. Me remeteu ao segundo episódio, que a gente falou muito que a gente não está no mesmo barco, né? Então, Exato. na É, verdade, assim, você pode estar no mesmo cenário, mas como você vai Uhum. ser impactado é diferente, né? Então, esse desenho da jornada, essa possibilidade da abordagem do design, que vai muito dialogar, que é muito isso que você falou, dialogar com as pessoas, é que faz a diferença, porque você tem que entender o contexto, você tem que entender a cultura, né? Você tem que entender aonde Sim, está inserido, apesar de estar globalmente no mesmo, no mesmo barco. Globalmente a gente está no mesmo barco, né? sim. Só que você está, talvez, em cabines totalmente diferentes, né? Diferentes, né? É. não, só para complementar, assim, tem um estudo recente da McKinsey chamado COVID-19 and Employee Experience, se eu não me engano. COVID-19 and Employee Experience, que eles dizem que as empresas, nesse momento de Covid, que elas não têm, às vezes, capacidade para dar recompensas financeiras para as pessoas, né, elas conseguem até 55% mais de engajamento dos colaboradores, dando experiências relacionadas, por exemplo, reconhecimento não financeiro para as pessoas. E isso entra em relacionamento, isso entra em propósito, isso entra em segurança, em proteção. Então, sem recompensa financeira, você consegue mais engajamento, né? E eu acho que é esse campo que o design trabalha e até que o branding trabalha também, né, Michael? Né? Relacionamento, posicionamento, isso vem tudo muito junto. Esse sentimento de pertença, enfim. Então, que é muito o que a marca, employer branding e marca empregadora diz, que assim, isso que você falou, o reconhecimento financeiro. Poxa, eu acho que se a marca já é verdadeira com o seu colaborador, que nada mais é do que um dos seus, né, consumidores, seus usuários, se você for verdadeira, porque o que acontece? Existem várias empresas que não puderam dar equipamento para as pessoas que foram para teletrabalho. A empresa também não tem, né? Condição de dar todo, pagar a internet, pagar, às vezes não dá. Mas só de você comunicar isso, eu acho que já é uma outra relação e que isso traz um engajamento. Se você deixar bem claro, né, a regra do jogo é essa, é uma forma de você criar uma conexão verdadeira, né? Não sei, pelo menos é a minha visão. Na mídia a gente falou muito durante esse período e no relatório também a gente fala um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de posicionamento, né, das marcas, e a gente falou muito sobre esse discurso externo estar refletido também no discurso interno, né, porque muitas marcas estavam a falar de proteção, de cuidado, né, falando disso para os seus públicos externos. E aí vem aquele questionamento, né? E o seu colaborador? E o seu funcionário? Você está cuidando dele também? Você tem responsabilidade sobre ele, né? Você cuida dele tanto quanto você está falando que cuida dos seus públicos externos, né? Então, de uma certa forma, essa relação precisa sempre ser equacionalizada, né? Precisa ter um equilíbrio ali entre o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo externamente e também internamente, porque a comunicação da marca ela se reflete tanto nos públicos externos quanto nos internos, né? Quanto no público interno. E esse público interno ele depõe a favor ou contra essa marca, certo? Só para complementar que, assim, além do depor a favor ou contra, isso tem muito a ver também com a retenção dos colaboradores, né? Porque é Exatamente, igual você perfeito. pensar num cliente, entendeu? Se a pessoa não acredita naquilo que está sendo comunicada e, não vai ao encontro dos valores dela também, ela simplesmente Uhum. pode estar ali, pode estar fazendo um bom trabalho, mas não tem aquela ligação emocional, né? E aí a desconexão fica muito mais fácil, entendeu? Então, tudo isso que a gente está falando, né, conecta, né? Faz a pessoa querer estar ali, ficar ali. Às vezes tem até uma oferta de trabalho melhor, mas não, aqui eu sei que eu me sinto em Exatamente, casa, eu me sinto dentro, exatamente. né? Me sinto reconhecida, colaborando, enfim. Aproveitando que a gente está falando dessa relação
tão ampliada, né, sobre o interno das empresas, os externos, né, ou seja, as pessoas que estão lá fora, a cultura, de como a marca está inserida na cultura. A gente falou muito disso no episódio 1 e 2 também, né, como as marcas são fenômenos sociais, porque a gente interage o tempo todo, elas influenciam a cultura na mesma medida que a cultura também as influencia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o design, né? A Cris trouxe um texto muito interessante para o relatório, o design no bem-estar coletivo, né? Ou seja, a perspectiva, a abordagem do design trazendo soluções para o coletivo, né? Isso é uma abordagem muito forte, eu acho, muito rica, muito determinante, porque como você falou também, né, Lu, o design olha para as pessoas, né? Coloca as pessoas no centro da discussão. E a gente tem visto muito essa discussão e essa pauta do social, das pessoas, né, no centro dos movimentos sociais, as marcas com essa responsabilidade social. Como é que é isso, Cris? Você pode começar, talvez, né? Como é que você vê essa relação e como que você vê o design atuando no bem-estar coletivo? Essa pergunta foi legal, porque assim, quando você me chamou para fazer esse texto, eu falei, gente, como que a gente pode fazer essa conexão, né? A gente sabe que o design é uma abordagem centrada no ser humano, né? Mas como que ele, centrado no ser humano, vai chegar num bem coletivo, né? Como é que a gente chega? E aí, a minha construção de pensamento foi o seguinte: o que que quer dizer, primeiro de tudo, né? O que que quer dizer coletivo, né? Então eu fui pesquisar assim, a base. O coletivo é o quê? É um conjunto de várias pessoas que elas estão juntas porque elas têm um objetivo, elas defendem a mesma ideia, os mesmos pensamentos, ou geograficamente estão no mesmo local, né? E o que que é bem-estar? Bem-estar é satisfação, né? É você suprir uma necessidade, né? Então, quando você fala de bem-estar coletivo, você está suprindo uma necessidade, você está dando uma resposta a um problema de um conjunto de pessoas. E aí, como que a gente joga isso na abordagem do design, né? O design, ele tem... Aí a Lu pode aqui fazer todos os seus adendos ao que eu vou falar, porque ela é expert, né, em service design, mas assim, o design, ele olha para as pessoas, ele parte do pressuposto que ele quer melhorar a vida das pessoas, né? Então ele começa que os três pilares, né? Se a gente for falar dos três pilares do design thinking, que é empatia, colaboração e experimentação, a empatia é a imersão nos problemas das pessoas. Então é você questionar e você tentar entender o que aquelas pessoas realmente precisam, né? Então, quando você começa a entender o que aquelas pessoas realmente conhecem e você joga para produzir uma solução, um produto, um processo, enfim, um serviço, você consegue entregar por um grupo de pessoas. Por quê? Porque quando você entrega uma solução para uma pessoa, essa satisfação dessa pessoa, ela vai influenciar o sistema que ela está. A gente faz parte de um sistema, né? Então, por exemplo, influenciou a mim, vai influenciar a Lu, vai influenciar o Michael. E aí a gente é igual a pedrinha no mar, né? Você joga a pedrinha, faz aquele barulhão, mas aquela marola vai ser sentida na China, né? Sei lá onde. Mas assim, é a mesma coisa quando você resolve o problema de uma pessoa, de uma persona, né? Então você resolveu ali e um coletivo vai ser, como também ao contrário. Existem vários designs que a gente faz um design, por exemplo, design de cidades, né? Isso tudo. Você está pensando aí já no coletivo. Quando você pensa o que é melhor para uma cidade, você, Michael, vai ser influenciado. Então, por Sim. isso é que eu acho que o design é muito poderoso, porque ele, na verdade, ele quer resolver um problema. E se você resolve o problema de um indivíduo, isso vai se multiplicar e vice-versa, entendeu? Pode ser de dentro para fora como de fora para dentro, entendeu? Legal. Só para complementar, você me fez lembrar de uma técnica de pesquisa que a gente usa também no escritório, que fala sobre... Porque a nossa pesquisa é uma pesquisa muito pautada pelos princípios de design, né? A gente sempre fala que é uma pesquisa de criação de insights, é uma pesquisa para levantamento de percepções.
e tem uma técnica que a gente utiliza que é ouvir os extremos, né? Então, você ouve quem ama e ouve quem odeia. Porque se você consegue resolver essas duas pontas, você consegue reverberar isso para esse número de pessoas que está entre um e outro, né? Então, isso me fez lembrar aqui um pouco desse olhar mais coletivo, né, sobre design. Você quer falar alguma coisa, Lu? Acrescentar alguma coisa? Não, a Lu, até ia falar com a Lu, porque assim, a Lu tem essa parte de pesquisa muito forte. A gente sabe, né, Michael? Porque quando chega assim, né, o resultado das nossas pesquisas, a Lu, ela dá A show. Lu é que Que é domina, exatamente exatamente. essa triangulação, né, Lu? Que é você ver todos esses pontos e você ter esses vários visões constroem muito melhor sites, né, para a gente construir uma persona, enfim. Não, eu concordo totalmente. Eu acho assim, é importante a gente deixar claro que assim, o design não é mágico, né? Ele não resolve todos os problemas do mundo, muito menos de uma vez só. Então, assim, tem muita gente que acha que, ainda mais agora que fala-se muito em design, e tudo é resolvido com design, mas o design, ele é muito, eu acho ele muito eficiente para resolver problemas específicos de um grupo de pessoas, de um determinado contexto. Entendeu? Quanto mais claro a gente tem esse objetivo, melhor a gente vai resolver, né? Por isso que é tão importante, inclusive, essas pesquisas iniciais, porque que nem o Maicon estava falando, a gente pega um problema, se ele for bem identificado, a gente consegue determinar quem são os maiores, quem mais sofre com esse problema, quem menos sofre com esse problema, que são os potenciais heavy users, né? Os que mais vão usar a sua solução, e o contrário também, quem menos vai usar a sua solução. E a maior parte das pessoas, vamos supor, a média, vai estar entre esses dois, né? Então, a gente consegue abranger um número maior de pessoas para essa solução, mas tendo a clareza que a gente não vai abranger todo mundo, né? E é isso, entendeu? Qualquer solução é assim, né? Mas eu acho que o que a Cris está falando faz total sentido, até porque, assim, o design as origens do design vêm muito da Revolução Industrial, né? Vem muito da industrialização, que é o quê? A gente pegou e começou a botar tudo na máquina e saiu massificando para todo mundo, né? E o design veio um pouco para integrar as perspectivas mais humanas, mais subjetivas, mais ligadas à arte, ao sensorial, às experiências, às emoções, a um processo que é totalmente industrializado, né? Então, assim, o objetivo é atingir um grupo de pessoas, né? É chegar a um número grande de pessoas e fazer essas pessoas terem acesso aos produtos. Quando eu digo produtos, é produtos barra serviços ou o que for, ou negócios, que hoje em dia o conceito do design ele foi expandindo, né? Mas as pessoas, é o máximo de pessoas possíveis terem acesso a esses produtos de qualidade, que pensam e projetam em tudo no detalhe, né? Mas ainda conseguem expandir isso, né? Escalar, né? Então, acho que eu concordo totalmente que isso faz parte do bem-estar coletivo. Ou não, o design ele também tem que ter uma preocupação muito grande com as consequências do trabalho dele, né? E a gente está vendo hoje também um consumo em massa que se questiona, não que isso seja culpa de alguém, ou, né, ou enfim, mas a gente é parte disso, né? Acho que a gente tem que lembrar também, assim, puxando agora para a gente falou muito das relações de trabalho, né, no impacto social, e vamos falar também um pouquinho do impacto ambiental, né? Que não existe marca, né? Não existe uma marca, não existe um design, não existe uma empresa, entendeu? Existem as pessoas que estão naquela empresa trabalhando, né? Fazendo aquilo acontecer. Então, se a gente não assume responsabilidade, se a gente não abre caminho, se a gente não é responsável pelo que a gente faz, se a gente não impacta o mundo, não é a marca, né? Não são as cores e as formas que vão fazer, entendeu? Sim. Então, acho que, enfim, eu acho que tem
tem uma junção muito grande aí de pesquisa com impacto e com coletivo, que o design está no meio, está cada vez mais no meio, está cada vez mais no meio disso tudo. A gente tem que pensar no impacto do design, Lu e Michael, porque assim, a gente hoje está vendo vários problemas do design, né? Que são problemas de design, né? O lixo, a poluição dos mares, né? Isso aí é um exemplo clássico, né? A gente foi, melhorou a vida, fez vários designs ótimos, mas cadê você pensar para onde ia isso tudo, né? Hoje em dia, se você olha no seu lixo, o lixo maior que você joga com mais frequência é o de plástico. E aí? Eu acho que esse pensamento se fala muito sobre economia circular, né? Se não me engano, sobre esse mesmo termo. E eu já vi falar também alguma coisa aplicada a isso, né? Do design circular, ou seja, você cria uma coisa para ele voltar e você E tem a economia conseguir... Donut, né? Que agora também está sendo Tem um aplicada, livro, né? né? Inclusive, que a gente Tem. falou já dele por aí. E eu estava lendo alguma coisa sobre isso, inclusive falando que a IKEA vai começar a criar um processo de compra dos móveis usados, né? E que ela vai vender os móveis usados dela mesma. Então, acho que são alternativas e que talvez toca um pouco nisso que a Lu está dizendo, né? Sobre a responsabilidade de a gente pensar sistemas e modelos que sejam mais sustentáveis, que sejam mais responsáveis, né? Eu acho que a gente vê várias. Tem a IKEA, que ela tem como objetivo, eu não me lembro até o ano, mas eu vi uma palestra deles que, sei lá, até 2030, alguma coisa, 100% do material dela vai ser circular, ela vai ter uma economia circular, né? Então o que vai voltar. Como a gente tem a Farm no Brasil, que já faz campanhas do tipo das roupas delas, que você também vende, né? Você também deixa lá, enfim, e troca. Então, mas assim, eu ainda não consigo ver isso ainda como uma coisa, sabe, aquele global, a visão global, e a gente vai fazendo e vai tendo atitudes locais, ainda está muito spot, né? Sim. Eu acho que assim, por mais que o design, a Lu falou perfeitamente, o design não é mágico, porque a partir do momento que colocou design thinking, principalmente porque é uma parte prática, né, da abordagem do design, é uma das formas de aplicação, ela resolveria todos os problemas da empresa. Isso começa até a ter problema para o próprio abordagem, né? Então, não é mágico. A gente tem que focar, tem que ter uma responsabilidade, né? A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, mas a gente aprende a ter uma visão holística do problema, né? E sai um pouquinho da máquina industrial, do processo industrial, que assim, eu aperto parafuso, entendeu? Sim. Se esse parafuso lá na frente ele vai soltar, não importa, eu apertei do jeito que eu tinha que apertar. E não é mais assim, né? A gente não tem mais espaço. Eu acho que você falou do complexo e do complicado, né? A gente está numa era que ela é muito complexa, né? Ela tem solução, mas ela é muito complexa. E está tudo muito interligado, né? A gente não consegue mais fazer o nosso trabalho. Então, a Made vai fazer o trabalho dela, a Abra vai fazer o trabalho dela. E assim, isso não vai impactar? Vai impactar o meio ambiente, vai impactar a sociedade, e aí pode impactar positivamente ou negativamente no coletivo, né? Então, assim, a Lu realmente levantou uma questão importantíssima, porque, assim, o design tem que pensar também nos resultados. Se você quer melhorar a vida das pessoas, você tem que pensar no resultado desse melhorar. O que é o melhorar, né? Você não pode só para aquele grupo, você também tem que pensar qual a consequência dessa melhoria num coletivo. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Não! O papo está tão bom, a gente poderia ficar muito tempo aqui. Eu quero ficar aqui mais 5 episódios. Pode. Gostou de sentar na cadeira de entrevistada, Cris? Eu fiquei mais calma, né? Fiquei mais calma. Gente, no começo, olha, tava até butterflies. Mas eu acho que é muito bom quando a gente tem oportunidade, abertura, para falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente acredita, né? Eu acho que não é à toa que a gente sempre fala horas e horas a fio,
nós três, e não seria diferente aqui, né? Porque a gente gosta muito, acredita muito no que a gente faz e que a gente também acredita que pode trazer alguma contribuição, né? Pode ser agente de alguma mudança. Então, eu queria pedir para vocês uma finalização, talvez falar um pouquinho da atuação da Abra, para as pessoas talvez conhecerem um pouquinho mais, saberem como é que a Abra atua e como é que essa visão do design está hoje na Abra, assim, sabe? Eu acho que podia ser uma coisa legal. E também deixar os contatos, né? Porque eu, como um bom anfitrião, quero que todos contactem vocês para conhecer um pouco da Abra, inclusive da nossa parceria, né? A Abra e Made juntos aqui em Portugal. A Abra, ela trabalha em 3 pilares, né? O primeiro, que é a pesquisa, que a gente falou tanto da importância da pesquisa, da imersão, de fazer perguntas, de entender o contexto e o grupo e as pessoas e as necessidades, né, que a gente quer responder. Então, trabalha em cima da pesquisa. O segundo é de conhecimento, de poder compartilhar conhecimento, então, por meio de workshops, tanto que uma desses pilares, né, que é o de workshop, é a parceria que a gente tem com a Made, que a gente está desenvolvendo a nossa metodologia de brand design, né, como que a gente pode juntar esses dois para trazer uma diferenciação para as marcas e para as empresas. E o terceiro é a facilitação, né? O que é facilitação, né? Como que a facilitação pode contribuir nas empresas, para as empresas conseguirem promover espaços mais propícios para a inovação, a criatividade, né? Que tem como base a confiança. Então, você tem que criar um espaço de confiança em que você não vai só competir, né? Em que você tem que colaborar. Então, a facilitação é uma atividade muito importante para isso, porque, na verdade, o facilitador é o maestro, né? Ele tenta tirar o melhor de cada um, mas só vai dar certo se todos tiverem confiantes e fizerem seu trabalho, porque a música só sai perfeita se cada um fizer o seu trabalho e tiver confiança, né? Então, assim, errei, então vamos lá, vamos voltar, né? Mas vamos apresentar uma coisa no final. Então, esse é o trabalho da Abra. Não sei o que a Lu quer complementar. Não, acho que é isso, assim, esses são os nossos pilares, né? Eu diria que a Abra, como, inclusive, né, a gente pode já divulgar a landing page. Agora já pode. Inclusive, né, estamos lançando a nossa landing page, abra.pt, onde vocês podem encontrar todos os nossos serviços. Mas, assim, eu acho que a ideia da Abra é entregar um material, é empoderar as empresas a conseguirem ter esse conhecimento do design, sabe? Então, a nossa ideia é dar as ferramentas para que as empresas possam pegar e desenvolver esse trabalho, né? Então, essa pesquisa, a gente entrega o material, né, para a pessoa conhecer, quando eu digo a pessoa, é a empresa, que, né, a empresa é feita de pessoas, pronto. E aqui é importante também destacar o papel dos líderes, né, nesse processo. Então, às vezes as empresas estão no momento em que elas estão começando a crescer, precisam se reestruturar, precisam incorporar novos processos. Então, passo número 1, entenda o seu cliente, né? Quem é? Você já falou com o seu cliente, você sabe o que ele precisa? Pronto, a gente te entrega esse material, né? O passo 2, aprenda os processos, aprenda a trabalhar com design thinking, se for essa a melhor metodologia, né, que a gente apresenta. Aprenda a incorporar o branding, que é o workshop com a Made, para ligar o tom de voz com as práticas, né, com as experiências. E, por último, como a Cris explicou perfeitamente, aprenda a moderar os grupos de trabalhar em colaboração, para co-criarem, né, para as reuniões serem mais objetivas, mais criativas, para sair fora da caixa, enfim. Então, eu acho que é isso, é o nosso objetivo. Que bom, meninas, que bom, fico feliz e acho que a gente conversa muito porque temos muito
essa vontade, né, de contribuir com um olhar mais profissional, mais estruturado para pessoas e marcas. Quero agradecer vocês por esses momentos tão ricos de compartilhamento de informações, de opiniões, de visões, que eu acho que, por mais que sejamos 3 perfis muito diferentes, temos visões muito parecidas, né? E acreditamos muito em coisas similares. E quero agradecer a Cris por ceder a cadeira, né? O espaço de estar aqui comandando esse papo com vocês. E vou usar a palavra dela. Parabéns! Até o próximo episódio, não é isso, Cris? Ai, que lindo! Não, na verdade, eu que tenho que agradecer, Michael, porque você está sendo o primeiro do meu projeto, né? Na verdade, é o meu projeto piloto, né? Se existe uma coisa dentro do design que é experimentação, é o que eu estou fazendo aqui, É a né? pilotagem, exatamente. Adorei.